Pronto, finalmente, depois de muita luta, finalmente conseguimos entrar. Está tudo funcionando. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, desculpe aí o pequeno problema, o pequeno atraso. O Zoom simplesmente não queria conectar o chat. Tive que entrar e sair várias vezes. Inclusive, decidi que a partir da semana que vem nós não faremos mais pelo Zoom essa transmissão. Vou fazer diretamente pelo YouTube para evitar esse tipo de problema, já que nós estamos fazendo sexta-feira agora exclusivo aqui pelo YouTube, não há necessidade de eu fazê-lo pelo Zoom. O Zoom tem me dado alguns probleminhas técnicos assim de conexão, principalmente nessa transmissão. Então, para que eu possa entrar aqui no espírito certo, na vibe certa, sem atrasos. A partir da semana que vem, a gente não vai trabalhar mais pelo Zoom. O Zoom vai ficar só para os meus encontros com os alunos. E a gente vai estar aqui pontualmente no YouTube toda quarta-feira, às 11h11, para o nosso encontro. Beijo, Adriana, as minhas lindas, como estão? Bom, você está chegando agora aqui ou está assistindo gravado esse encontro, esse é o 11 é um encontro que a gente faz já há alguns meses para falar com mulheres ou com almas femininas sobre os desígnios de Deus para a nossa vida, sobre a palavra, sobre o nosso propósito, sobre espiritualidade, sendo que totalmente desvinculados de religião, de igrejas, de qualquer conceito ou dogma que você possa ter aprendido aí na sua vida. Aqui, nós, cada dia temos um formato, cada dia temos um encontro de um jeito diferente, e a gente deixa o Espírito nos levar para poder trazer esse encontro. E o objetivo aqui é que a gente se carregue, né? Coloque aí a nossa conexão na tomada espiritual, para que a gente se inspire para levar a nossa vida de uma forma menos presa aos conceitos materiais e mais, né, mais conectado ao nosso espiritual. Hoje aconteceu algo muito interessante que eu sempre antes de começar, eu paro, faço uma oração para pedir, né, para Deus guiar esse encontro conforme a vontade dele e pedir que ele me, né, mostrasse uma mensagem. Eu abri na Bíblia antes de começar hoje, porque eu queria uma orientação. E, curiosamente, diante da minha Bíblia, que ela é uma Bíblia de estudo, e quem já viu, né? A Bíblia titica, né? Pequenininha, com 2.000, quantas páginas ela tem? 2.000 e poucas páginas, ela abriu exatamente na mesma passagem da semana passada. Eu falei, tem alguma coisa aí que ficou faltando para que eu pudesse falar. E mais uma vez caiu falando sobre a questão de Israel, é muito interessante, tem caído muito o Antigo Testamento para mim aqui nesses nossos encontros, mas acima de tudo, caiu exatamente a parte em que eu falei sobre o que o Senhor espera, que tipo de sacrifício ele espera da gente. Então, não sei se vocês lembram, a gente falou de dois pontos. Comecei falando na semana passada sobre essa questão do sacrifício, da gente achar que a gente tem que fazer mundos e fundos para Deus, mas no final das contas, ele quer algo simples, ele quer o nosso coração puro diante de uma conduta correta, né? Amando os nossos irmãos, os nossos semelhantes, fazendo pela nossa vida algo maior do que simplesmente sair por aí comprando coisas, tendo status, conquistando coisas materiais. Oi, Mozart, um beijo, meu lindo. Amém, amém, amém.
E o que que saiu aqui nessa passagem, né? Que foi a primeira que a gente viu. A gente viu duas passagens na semana passada. E essa primeira ele falou como uma pessoa que estava diante de Deus, falando, Senhor, o que que o Senhor quer de mim? Né? Trazendo para a linguagem atual, porque eu sei que tem um monte de gente que tem medo da Bíblia, porque não entende a Bíblia, né? Então, a linguagem realmente do Antigo Testamento, de, sei lá, tem textos aqui, 2.000, 4.000 anos antes de Cristo, é complexo mesmo, e eles traduziram de uma forma. Tanto essa Bíblia que eu tenho aqui, ela é mais fiel à Bíblia textual. Então, eles falam aqui de um jeito mais pesado, mas a gente traduzindo, fica assim, o que que o senhor quer? Né? O senhor quer ofertas? Ofertas queimadas, que eram na época os sacrifícios vivos, né? Eles sacrificavam os animais diante do altar para oferecer uma oferta para o senhor, agradar ao senhor e ele trazer essas bênçãos que eles pediam, sejam nas colheitas, seja nas riquezas, seja na saúde, seja na salvação daquele povo. Era assim que funcionava antes, era uma troca. E as pessoas até hoje, elas acreditam que precisam fazer essas trocas, né? Que precisam fazer penitências, que muitas vezes elas fazem jejum, acreditando que através de jejum elas vão conseguir coisas de Deus, elas sacrificam um monte de coisa e no final das contas, elas estão, eu até falei isso da última vez, que elas estão, na verdade, invalidando o que Jesus já fez por nós. Porque Jesus já foi o sacrifício vivo. E quando ele veio, ele zerou, deu game over em tudo que a gente tinha feito. Então, tudo que está no Antigo Testamento, ele serve, sim, como uma inspiração, como uma história, para entender o contexto, para se inspirar, porque muitas vezes você abre uma passagem e não é que Deus está querendo te dizer aquilo ali, que aquilo é a realidade, você tem que fazer daquele jeito. Ele está abrindo aquilo ali para que, através da sua leitura, o seu espírito se comunique com você. Você traga esse momento de reflexão sobre a palavra de Deus. Não é para você fazer exatamente o que está dizendo ali, porque se fosse assim, você toda vez que fosse falar com Deus, você ia ter que matar um carneiro e tacar fogo nele diante de um altar. Então, as pessoas, elas filtraram algumas coisas, tem coisas que elas continuam fazendo e coisas que elas disseram, não, isso aí não. E qual é o filtro disso? O que sim e o que não, né? Então, por que que algumas coisas, queimar o cordeiro diante de Deus, fazer oferta queimada, não se faz mais, apesar de estar na Bíblia, mas, de repente, colocar a mulher submissa ao homem se faz. Os dois estão na Bíblia, os dois eram do Antigo Testamento. Por quê? Por que um e não o outro? Outra coisa, por que você fazer sacrifícios para o Senhor hoje, né, precisou ser deixado de lado? Porque a maior parte das pessoas entendeu que a presença de Jesus na Terra veio para fazer isso, veio para zerar o jogo. Só que tem gente que entende isso, mas continua fazendo com Deus essa troca. E aí eu vejo, o véu foi rasgado, exatamente. E aí eu vejo algo muito interessante, que ele fala justamente nessa passagem aqui de Miqueias. Ele fala, o Senhor se agradará de ofertas queimadas? O Senhor se agradará de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, que eram aqueles tonéis de azeite? Né? Olha o tanto de coisa que eles estavam dando, de riquezas, né? Eram as riquezas da época. 10.000 novelhos, ribeiros de azeite, que hoje, vamos botar aí, vamos nos traduzir por dinheiro ofertado a Deus. O dinheiro ou materiais, né? Deus não quer isso, Deus já é dono de tudo. E aí ele fala: darei o meu primogênito pela minha transgressão, quer dizer, eu vou dar a vida do meu primeiro filho, que era para eles o grande. De vez em quando eu vou dar uma tossidinha, gente, que eu estou bem gripada. Eu já estou expulsando ela, porque ela apareceu hoje de manhã, então meu corpo já está botando ela para correr, mas ela ainda está aqui, né, querendo dar as caras. Mas voltando ao texto, ele era muito comum se dar o primogênito, né? Porque as ofertas para o Senhor era a sua primeira parte, eram as suas primícias, era o que você tinha de melhor. Então ele falava aqui várias coisas, né? O fruto do meu corpo, te dou meu primogênito para curar, para resolver como oferta, para o Senhor perdoar todas as porcarias que eu andei fazendo, todos os meus pecados. E aí o Senhor declarou: ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede
de ti, senão que pratiques a justiça, ames com misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E eu vou falar para vocês. Eu não sei vocês, mas de vez em quando, essas coisas que eu abro, vêm tão para mim, que às vezes eu falo, gente, só um minutinho, deixa eu parar de falar para vocês, porque eu acho que esse aqui está sendo para mim, porque é tão louco quando a gente acredita que a gente precisa se sacrificar para Deus fazer por nós ou olhar por nós, que a gente precisa ou pagar promessa, ou pior, a gente se ajoelha ali e começa a falar com Deus dos nossos problemas, fazendo, tipo, o que que eu posso fazer pelo Senhor, para que o Senhor me ouça? Olha só, minha vida está uma desgraça, eu estou mal no trabalho, ou eu não estou rendendo, as minhas finanças estão desandadas, ou minha família está doente, estou passando por tal situação, meu casamento está um lixo. Um monte de coisa que a gente vai e a gente sofre, e a gente fala com Deus, como se aquilo ali fosse o final dos tempos, né? E a gente esquece de fazer isso que ele está falando. Ames com misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Quer dizer, quando você faz tudo isso, tudo bem que você está ali falando com Deus, mas você está deixando de ter a base. Você está deixando de ter justamente a humildade de parar e pensar: será que eu não estou sendo egoísta nesse momento? Será que tudo isso que eu estou pedindo não é só para que eu facilite a minha vida? Será que eu estou também facilitando a vida do meu irmão, né? Do meu semelhante? Será que eu estou fazendo pelos outros o que eu estou pedindo para que Deus faça por mim? E quando a gente entra nesse quesito também de sacrifício, eu tenho estudado muito sobre o jejum. E muitas vezes, e eu vou falar aqui porque isso eu acho que é importante para vocês entenderem que é uma constante essa evolução espiritual que a gente busca, né, que a gente vai ter. A gente vai se deparar com vários momentos em que a gente vai falar: puxa, agora eu tô com a presença de Deus comigo, agora eu me encontrei, agora Deus falou comigo. E aí você vai se deparar com uma situação, você vai olhar para dentro e falar: putz, grilo, eu achava que eu estava pronto, mas não tô. Olha só, eu só subi um degrau, olha só a escada que eu ainda tenho que trilhar, né, que eu tenho que subir para realmente estar vivendo do jeito que Deus gostaria que eu vivesse. Porque diariamente a gente se pega em pequenas ações, pequenas atitudes. Seja um exemplo, por exemplo, eu fui no supermercado e ontem e eu vi uma pessoa, né, aparentando um morador de rua com os alimentos, pedindo assim. Ele não estava pedindo, mas ele estava atrás, assim, perto dos caixas, meio olhando, esperando que alguém tivesse, talvez, um olhar para ele, uma conexão, né, de olhos para que ele pudesse pedir. Eu passei por ele, eu sempre ajudo muitas pessoas, eu estou sempre comprando dentro do mercado, eu estou sempre ajudando na rua, mas olha o que eu fiz. Eu olhei para essa pessoa e ele estava muito sujo, muito mal vestido. E, para mim, denotava que era uma pessoa que realmente tinha necessidade, que realmente devia estar passando por uma fase de vida muito complexa, né? Que devia morar na rua, que devia ter realmente a necessidade de um alimento. Eu estava pronta para ajudar. Só que eu olhei na mão dele e ele estava carregando dois pacotes de biscoito Oreo e dois potinhos de Danoninho. Danoninho. Não é nem Italaquinho, que é mais barato, não, né? Não é nem Chamito, que é mais barato, é o Danoninho, que é o mais caro, aquele cartela de 12. E Oreo, que é o biscoito mais caro. Se você tem filho, você sabe que essas marcas são as mais caras. Eu olhei aquilo ali e me deu uma indignação tão grande. Eu falei: é o quê? Eu não estou comprando para o meu filho, porque eu achei caro. Estou levando um outro biscoito. Eu sou super regrada com essas questões. Ficar comprando 10 mil coisas para mim não faz o menor sentido. Vai criando um ato de consumismo aí na criança. Então, de vez em quando eu compro, mas não é sempre. E aí eu tinha comprado outros biscoitos
e não tinha comprado óleo. Cheguei a pensar em comprar óleo, mas não comprei, e o Danoninho não me veio porque estava caro. E uma pessoa, moradora de rua, estava lá pedindo. E eu olhei e falei, putz, grilo, como que a pessoa está passando fome, está querendo ajuda e está pedindo Danoninho e biscoito óleo. Se fosse um arroz com feijão, eu estava comprando agora. Se fosse um pão, se fosse uma verdura. Mas olha o que que a pessoa está vindo para pedir no mercado. E aí eu vou perguntar para vocês. O que vocês fariam diante de uma situação como essa? Falem comigo. O que que vocês fariam? Como que vocês agiriam diante de uma situação como essa? Vocês pensariam como eu? Vocês nem olhariam? Vocês simplesmente iam lá e ajudavam, porque talvez aquele homem precisasse de um pouco de agrado? O que que vocês fariam no meu lugar? Porque eu fiquei pensando muito sobre aquilo depois. E logo em seguida veio um outro, pedindo a mesma coisa, falando, muito, com as mãos muito machucadas, porque é muito comum aqui na região que eu moro, é uma região muito boa, com, vamos dizer assim, com apartamentos muito caros, é uma região muito nobre. E tem uma área verde, onde está tendo uma área com invasão, muita gente pobre que veio para cá depois da pandemia. Então, eles normalmente vêm pedir nesses mercados de final, aqui no final da minha. Aqui no final, quem é de Brasília vai saber, aqui no final da Asa Norte, perto da região do lago. Ele falou que ia fazer exatamente como eu. E aí veio um outro. Enquanto eu estou falando, eu quero que vocês escrevam aqui. O que que vocês fariam no meu lugar? Se coloquem no meu lugar e pensem o que que vocês fariam. E aí veio outro. Com esse, eu simplesmente não falei. Eu só olhei, eu julguei, eu condenei e eu segui meu caminho. E chegou o outro veio falar comigo. Eles vêm sempre em mim, né? Eu tenho muita cara de rica, ou eu tenho cara de boazinha, porque eles vêm todos em mim. A Adriana falou, eu ajudaria, pois na verdade não dá para saber se o que ele tinha também não foi doado a ele. Não, André, ele estava ali pedindo para as pessoas comprarem. Ele estava ali parado. É assim que esse pessoal faz. Eles vão. Esse pessoal é horrível, né? Olha o tempo que eu estou usando. Essas pessoas que estão vindo ao mercado, eles fazem isso. Eles seguram as coisas e vão meio que esperando na fila alguém para poder comprar para eles. Então, normalmente, dificilmente a pessoa daria. Pode até ser. Você colocou um ponto importante. Alguém podia já ter no carrinho e ter dado para a pessoa. É um bom ponto, é um bom olhar. Mas se a pessoa tivesse com aquele ali, pedindo para você comprar um Oreo e um Danoninho, ele nem chegou a falar comigo, ele só estava parado. Mas o outro que veio à frente, e é bom, é muito bom você estar colocando isso aí, porque mostra um outro olhar diante de uma situação. Eu olhei, condenei, né, julguei e condenei, porque eu achei um absurdo ele, um morador de rua, em vez de estar pedindo o que era necessário, está pedindo produtos caros que nem eu mesma estava comprando para o meu filho. Olha que absurdo o que passou pela minha cabeça. E cheguei pro próximo, que veio depois de mim, e falou: Olha, eu sou trabalhador, e contou toda uma história. Aí eu falei: O que que eu posso te ajudar? Aí ele falou assim: Ó, eu tenho aqui uma carne e um feijão. Aí eu olhei para ele de novo. Deus com certeza estava rindo de mim lá em cima, né? Porque eu olhei para ele de novo e falei assim: o feijão eu te ajudo, mas carne, meu amigo, eu tô levando frango, o senhor quer que eu compre carne? Eu também tô precisando. Olha o que eu falo, gente. A pessoa que está aqui levando para vocês palavras de elevação espiritual, que lê a Bíblia constantemente, que conversa com Deus constantemente, que sente a presença do Espírito Santo diariamente na minha vida, na minha casa. Olha o que eu tive a condições de pensar, tanto do primeiro que eu julguei e condenei, quanto do segundo. Aonde está a humildade dessa pessoa aqui que vos fala? Então, quando a gente vê esse tipo de atitude, quando eu olho, eu falo, gente, parece que ele repetiu porque faltou eu mesma confessar os erros
que às vezes eu cometo sem perceber. Então, a gente, às vezes, acha que a gente está fazendo tudo certo. E eu sei que eu faço certo. Só que a gente tem um lado humano. Nós temos um lado humano e a gente acredita que a nossa necessidade é maior do que a necessidade do outro. É um sentimento de autodefesa, muitas vezes. Então, se eu não estava levando para mim naquele dia, eu não aceitei dar para os dois moradores de rua algo que era mais caro do que eu aceitei comprar para mim mesmo, com o meu dinheiro. Quem me deu o direito de julgar isso? Né? Quem chegou para mim e falou assim: ah, você é melhor do que eles? Ou o seu dinheiro tem que comprar primeiro para você, para depois você ajudar as pessoas. Aonde está dito isso? Pelo contrário, está dito que você dará a sua melhor parte para Deus e você se desapegará disso. Então, se eu tinha dinheiro para comprar para mim e eu quis ser econômica e não comprar essas coisas que são mais caras, porque eu estava fazendo um outro orçamento para mim, esse é um problema meu. Né? O dinheiro veio para mim através do meu trabalho, mas eu não preciso obrigatoriamente julgar o que o outro está fazendo. Isso não é amar ao próximo como a ti mesmo, e muito menos andar humildemente com Deus. Eu comprei o feijão para o rapaz, e ele pegou o feijão e foi embora. Ele não agradeceu, eu até brinquei. Né? Eu falei, oh, de nada, né? Aquela fala assim, de nada. E aí eu digo para vocês, é muito louco isso, porque quando eu olhei aquilo ali me veio, eu falei, eu não agi certo, eu não deveria ter julgado. Eu poderia sim, como a Adriana falou, ajudar, mas sem entender. Primeiro eu poderia perguntar para ele o porquê, sem julgamento. Onde eu errei? No julgamento. Em acreditar que ele, por ter uma necessidade maior do que a minha, tinha que estar pedindo algo que fosse inferior ao que eu, que tinha mais posse, estava comprando. Eu coloquei ele numa posição de necessidade maior. Já pensou se Deus chega para mim e fala, minha filha, as suas necessidades são pequenas demais diante daquele seu irmão, que tem muito mais posses, que precisa de muito mais. Então, eu não vou te dar isso que você está me pedindo, porque você está pedindo algo muito maior do que a sua condição atual. Esse foi o problema. Olhar, julgar e acreditar que o que aquela pessoa estava pedindo era além da condição dela. E que se ela estava passando fome ao ponto de pedir ajuda, ela não podia estar pedindo justamente o que era supérfluo, o que era caro, o que era de marca. Ela iria pedir o que era necessário. E quantas vezes a gente não se ajoelha para Deus e a gente pede para Deus coisas que são muito além do que a gente pode pagar? Coisas que são muito além da nossa capacidade atual. Já pensou se Deus olhasse para a gente e falasse isso? Não, meu filho, você está pedindo coisa muito, muito fora da tua realidade. Eu sei que nós não somos Deus, mas se nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e olhar para os nossos irmãos e amar ao próximo como a nós mesmos, o que, que me impediria, daquele momento, comprar que fosse uma das coisas para a pessoa? Ou até mesmo que eu não comprasse, mas eu não julgar. Se eu dissesse para ele, olha, eu estou fazendo meu orçamento, está enxuto, se o senhor escolher uma outra marca mais acessível, eu compro para o senhor. Por que que eu tinha que julgar? Porque o nosso lado humano fala sempre mais alto. E é disso que a gente tem que vigiar. O Mozart está falando aqui. Se você estiver tranquilo de coração e se sentir tocado, devemos ajudar, pois a certeza é o fruto do Espírito Santo. Exatamente. E se ele estiver enganado, o mesmo irá responder por isso e não o puro de coração. Exatamente. Então, eu concordo com você. Eu tive uma vez, aqui como eu falei, acontece quase que diariamente. A gente sair de casa para os restaurantes, para os mercados, ser abordado por pessoas, por moradores de rua, porque essa região da gente está começando a ter muitas invasões, como eu expliquei agora. E aí acontece justamente isso. Teve uma vez que a pessoa veio, pedir, falou, ouvi a história dele, ajudei. Ele falou que estava com os filhos, a moça estava juntando, a mulher dele estava juntando dinheiro,
para poder levar para casa, porque eles tinham ganhado marmita, mas tinham deixado com os filhos para comer. E eu olhei no coração, olhei nos olhos dele, meu coração falou, ajuda. Aí eu peguei o Pix, passei, um valor muito maior do que o que eu teria gastado, inclusive, com o Danoninho e com o Oreo. Passei um Pix de R$ 40 para ele. E quando ele saiu, a moça, que supostamente era a mulher dele, saiu, eles saíram completamente, como se estivessem completamente drogados, como se tudo que ele tinha falado comigo tinha desaparecido, como se a máscara tivesse caído e tinha ido embora. E aí a minha amiga que estava comigo ficou indignada. Então, tá vendo? Por isso que eu não dou para esse pessoal, não sei o que, não sei o que. E aí eu disse exatamente o que o Mozart está falando aqui. Não cabe a mim julgar, né? Eu aqui, nesse momento, o que eu fiz foi ouvir o pedido dele e entregar. O que ele vai fazer com esse dinheiro ou não, não cabe a mim. Cabe a Deus julgar. E eu fiz justamente o oposto nesse dia no mercado. E olha como, gente, a gente tem que estar o tempo todo, e eu estou falando isso para vocês entenderem que por mais que a gente busque a presença de Deus, nós somos humanos. Dificilmente a gente vai chegar numa condição de pureza, de elevação espiritual como ele, né? Não como ele, que isso a gente vai chegar nunca, mas como ele sonha pra gente, como ele deseja. Eu parei a frase no meio e aí ficou estranho, né? E a gente está numa caminhada, e é por isso que eu falo, quando a gente sobe um degrau e a gente acha, puxa, eu já estou aqui cheio do Espírito Santo, já estou pleno, vou agora começar a realmente crescer, vou começar a ter a glória de Deus manifestada na minha vida. E aí você se depara com uma situação como essa, em que você olha para dentro e fala, eu não tinha o direito de julgar, mesmo que eu não ajudasse, eu não tinha o direito de julgar. E a gente para e fala, olha o tanto que eu tenho que aprender. E é muito interessante quando abre pela segunda vez exatamente esse trecho de Miqueias. Então, eu acredito que é uma palavra que seja importante para eu levar para vocês, para que vocês também façam essa reflexão, como eu fiz, e agora mais do que nunca. Eu já tinha feito essa reflexão antes, e agora com vocês eu estou vindo, trazendo à tona quase um debate, né? Como eu falei, o 11 cada dia ele tem um formato, hoje ele está no formato de debate. O que vocês fariam diante de uma situação como essa? Né? Um morador de rua muito sujo, muito mal cuidado, que na minha opinião, mais uma vez, a minha opinião julgadora, teria que pedir por um sabonete, por um shampoo, por um chinelo, por qualquer coisa de vestuário que tinha no mercado, e ele estava ali pegando Danoninho e biscoito óleo. Então, ali, o que você faria, né, diante de uma situação dessa? E não é às vezes uma resposta que você vai dar aqui é algo que eu vou te sugerir, refletir depois, olhar para dentro. Porque às vezes Deus quer exatamente isso. Ele pede que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. E a gente gasta tanto tempo, muitas vezes, com nossas orações, com os nossos pedidos, frequentando, muita gente frequenta igreja, muita gente está ali assistindo todos os sermões, todos os vídeos que tem no YouTube. Eu falo isso porque eu dedico muito tempo do meu dia, da minha manhã, fazendo isso, me conectando com o conhecimento, com a palavra, tanto na escrita quanto nos vídeos, para que eu possa aprender e cometer um deslize como esse, como cristã. Então, olha um exemplo como esse e reflita. Olha para dentro de você e vê se essas três, vamos dizer assim, se essas três atitudes que o Senhor pede, se nós estamos cumprindo diariamente. E é o que o Mozart falou. Se tocar o seu coração e você quiser fazer, faz. Cabe a Deus julgar. Agora, o ponto também é, fechou o seu coração, como fechou o meu. Às vezes tem terrenos férteis, tem terrenos que não são férteis. E por algum motivo, muitas vezes,
vai fechar o seu coração, porque aquela pessoa, muitas vezes, está mentindo, está enganando, não é uma pessoa que está ali realmente por uma necessidade. Ela está ali, como eu falei daquele outro exemplo, tá ali meio enganando, de briando, de pegar aquilo ali e fazer daquilo ali um outro uso que não o que a pessoa está dizendo. Mas o problema não é a doação, o problema é o julgar. É o olhar sem a misericórdia. É o olhar não humilde, que foi o que aconteceu ali. Você ajuda 99 pessoas, mas você olha e diz: isso aí não está merecendo, porque isso aí está sendo muito arrogante. Acaba que você está sendo mais arrogante do que a pessoa que você julgou, né? Ou arrogante, ou está querendo mais. E isso é uma coisa que é tão importante a gente refletir diante dessa passagem. A Adriana falou que a Cabana ontem foi apresentado, do filme A Cabana, que foi apresentado os julgamentos que o personagem principal fazia, julgamentos preconceituosos, exatamente. Então foram perguntar se ele era Deus que nos julga. Exatamente, não cabe a nós julgar. E é uma coisa que nós temos total consciência. Mas no momento do dia a dia, muitas vezes a gente se depara com situações como essa. Com pessoas. O que eu mais via ali acontecendo era gente que nem olhava para a pessoa. Ignorava. Aquela pessoa era alguém invisível. Então, ali já não existe nenhuma misericórdia e nenhuma humildade. Mas pessoas cristãs, pessoas que estão buscando a palavra, como nós que estamos aqui, né? Buscando uma elevação espiritual, buscando o nosso contato espiritual com Deus. A gente que faz tudo certo, ou que busca fazer tudo certo, tem deslizes como esse. E o importante não é a gente sair diante de uma situação dessa e falar, puxa, que vacilo, eu não podia ter feito isso, tudo. Não é tipo, que eu aprendi com essa lição. Porque quem faz, muitas vezes, pode até olhar para a história que eu estou contando e falar: nossa, que absurdo! Como que ela que está aqui falando a palavra de Deus fez uma coisa dessa? Pronto, a pessoa que pensa isso já está julgando. A pessoa que disser: eu não faria nunca isso, por causa disso, 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 ela já está julgando. Porque a partir do momento em que ela olha a atitude que foi feita com um olhar de superioridade, dizendo: eu não faria isso que você fez por causa de tal motivo, porque eu penso, que ela já está se colocando num patamar superior a você. Então, muitas vezes, gente, a gente age sem humildade, sem misericórdia, para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu dei o exemplo do morador de rua, mas a gente faz, às vezes, isso com nossos colegas de trabalho. A gente faz isso, às vezes, com uma pessoa da família, com um amigo. Isso se aplica em várias situações. Todas as vezes em que a gente olhar a atitude de alguém e a gente falar que não faria aquilo porque você, tal, 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 pensa de outro jeito, que aquilo é errado, você não está praticando a humildade, não está praticando a misericórdia. Então, o segredo é, todas as vezes que a gente se pegar diante disso, a gente olhar para dentro. Deus está dentro de nós. Então, quando aquilo ali parar e falar, uau, olha o que eu fiz, é Deus chegando e dando aquela cutucada. Olha só o que eu estou te mostrando. Olha o que você ainda precisa limpar dentro de você. E aí, o que eu digo para vocês? Vocês, nossa, quantos biquínis, ok, cueca, ok, não sei o que é não, mas tá bom. Todas as vezes que você tiver esse sentimento, que você olhar para isso, pensa que é isso. Pensa que é o Espírito Santo dentro de você, é a sua, né, é a parte que Deus está dentro de você, falando, olha, fica atento a isso. Vamos limpar isso, vamos corrigir. E aí você pede para Deus, para te ajudar nisso, para te limpar, deletar, destruir todos esses pensamentos e te mostrar o caminho certo. Porque, gente, é uma construção. É um brinquedo de Lego gigante, a nossa evolução espiritual. E cada pecinha do Lego conta. Então, se botou uma pecinha encaixada errada, tira ela, descobre qual que é a peça, pede ajuda para Deus, descobre qual é a peça e monta a pecinha certa.
Da próxima vez que você se deparar com essa situação, você já vai começar a olhar com outros olhos. Você já não vai cometer o mesmo erro. Diferente daquela pessoa que nem olhou, lembra que eu falei que teve gente que passava que nem olhava, faz só assim. Esses são os piores. Esses se negam, negam tudo, né? Tá só em negação. Então, esses que só fazem assim, nem olham, esses provavelmente eles não vão aprender nada com aquilo. Mas quem está buscando crescer espiritualmente, quem está querendo se aproximar de Deus, trazer a presença de Deus para sua vida, porque entendeu que não dá mais para viver só de uma forma material, não dá mais para viver só correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de comprar coisas, ganhar coisas, ter coisas, e entendeu que a gente cada vez mais tem que se aproximar de Deus, cada vez mais tem que fortalecer o nosso espírito. Você vai aprender com essas situações, reconhecer onde você precisava ter feito diferente, pedir para que Deus olhe e mostre para você o que tinha que ter sido feito. E aí você corrige. Tira a pecinha do Lego que estava colocada errado, coloca certo. E é um exercício, gente, que a gente tem que fazer. E é tão interessante isso porque não só, né, de andar na humildade, de praticar a justiça, de fazer o certo, mas também de não buscar atalhos. Ontem eu tive essa clareza sobre os atalhos, que tantas vezes a gente quer ser livrado, né, dos nossos problemas. Igual eu falei, a gente passa horas pedindo para Deus, orando, conversando com Deus, para que Ele possa nos, nos ajudar nas nossas dificuldades, nos livrar, às vezes, de uma doença, de um problema de família, sabe? Trazer um trabalho, fazer a nossa vida prosperar, melhorar nossas finanças, realizar sonhos. A gente faz tanto isso e a gente está o tempo inteiro pedindo para Deus trazer coisas boas para a gente, nos livrar das coisas ruins e trazer coisas boas. Só que quando a gente faz isso e está sempre pedindo por isso, a gente está buscando atalhos. A gente está indo para um caminho que não está construindo. Já pensou se a gente tivesse, vamos brincar, né, falando desse Lego, se a nossa evolução espiritual fosse construir esse Lego desse tamanho, um castelo de Lego, e a gente tivesse pedindo para Deus, olha Deus, me manda só as peças vermelhas, porque essas verdes aqui não estão legais, elas não estão encaixando bem, não funciona, não quero essas. Só que você pedir esse atalho, né, das peças, dando um exemplo aleatório, né, as peças vermelhas simbolizariam as coisas boas. O senhor tira para mim essas peças quebradas, me deixa só as peças boas para poder mexer com ela. O que você está pedindo para ele, basicamente, é um gesto, primeiro, de não humildade, porque a partir do momento que você pede para ele só as coisas boas, você está julgando que o que ele quer para você não é bom o suficiente, que ele não sabe o que é bom para você. Então, quando você pedir para Deus, peça por tudo que for da vontade dele. Peça pelo processo. Não peça por atalhos. Não peça pelo caminho mais fácil. Não peça para que ele tire da sua vida tudo de ruim que exista. Peça para ele te mostrar, através do que está acontecendo de ruim na sua vida, ou de um gesto, ou de um relacionamento, ou das suas finanças, ou do seu trabalho, para ele te mostrar, através daquele processo, que você precisa aprender. Então, pode ser pequeno, como esse exemplo que eu dei do supermercado, mas pode ser algo grande. Pode ser, como a gente falou da última vez, a questão do nosso da nossa questão profissional. Desculpa, porque me chamou a atenção aqui várias mensagens iguais. Então, muitas vezes, gente, a gente quer se livrar dos problemas, a gente quer um olhar de Deus misericordioso para nós, de justiça para nós, mas nós não fazemos pelo outro. E, além disso, nós queremos caminhos curtos, nós queremos que Deus nos livre das coisas ruins, ao invés de pedir para Ele exatamente o que Ele acha que é bom para a gente. Então, quando a gente começar a olhar as nossas ações
com um olhar criterioso sobre nós mesmos. Tipo, isso que eu fiz está certo? Como eu posso melhorar isso? O que eu aprendi com isso? E também fazer isso com relação ao que a gente pede e o que a gente recebe de Deus. Porque quando você vive só pelos atalhos, você demora muito mais tempo para construir esse castelo. É como se esse castelo precisasse de peças de todas as cores, você está querendo só a vermelha. E aí, quando você chegar no final, você vai descobrir que sem as outras você não cumpriu o seu papel. Ou que você ia demorar muito mais, porque você queria captar no meio de todas as coloridas só as vermelhas. Que você queria usar só as vermelhas. E aí, quando você entender que você demorou muito mais para construir esse castelo, porque você só queria as vermelhas, enquanto pessoas do outro lado que aceitaram do jeito que veio, as peças coloridas, as peças quebradas, as peças sujas, e montaram o castelo e chegaram ao seu momento espiritual de encontrar, né, exatamente o seu propósito, a vida diante da vontade de Deus, de uma forma muito mais rápida, você vai olhar e falar, caraca, quanto tempo eu perdi querendo só o que é bom, ao invés de receber e ser grato por tudo que eu tinha. Então, eu acho que esse julgamento, esse olhar, tem que ser para os dois lados. Não ter a soberba, não ter a vaidade ao ponto de querer de Deus só o que a gente julga ser bom, e também não querer para o nosso próximo só o que a gente julga que ele merece. Então, eu acho que esses dois olhares refletem isso: justiça, misericórdia e humildade. Humildade para pedir e receber de Deus, e humildade para olhar para o próximo e entregar o que ele está pedindo, ou pelo menos saber não julgar. Então, se você tem um olhar, tipo, olha, isso é uma coisa que vai te fazer mal, você está pedindo 1 quilo de açúcar, mas deixa eu te dar 1 quilo de feijão, que vai ser mais saudável que 1 quilo de açúcar, você não está julgando aquela pessoa, você está orientando, você está pronto para ajudar, às vezes com uma percepção diferente. Mas vocês entenderam a colocação, tanto de um lado quanto do outro. E são esses pequenos detalhes, sabe? Às vezes a gente quer ouvir a palavra de Deus, aquela que chora, arrepia, como foi no último encontro, mas às vezes são as coisas pequenas do dia a dia que ele se manifesta. E eu senti hoje, quando caiu exatamente a mesma mensagem que eu abri no encontro passado, falando a mesma coisa, me chamou muita atenção. Para de tentar barganhar com Deus, de tentar fazer milhões de obras e coisas que ele vai olhar e vai falar, essa sim é uma filha, né, digna do meu amor, como eu já vi muita gente fazendo, gente que trabalha em projetos de igreja ou projetos sociais, faz um monte de coisa, faz aquele reboliço. Mas na hora de se deparar com o próximo, na hora de se deparar com a sua intimidade com Deus, esquece esses três pontos tão importantes. Então, eu acho que são pequenos parafusos que a gente tem que ir ajustando e aprendendo a cada dia, assim como a gente aprende o nosso lado intelectual na faculdade, nos cursos, né, nas escolas, a gente tem que também aprender a trabalhar esse nosso lado espiritual através de experiências, né, de vivências com Deus, de vivências com o nosso semelhante, para que a gente possa colocar isso em prática. Gente, eu acho que, Adriana, está sendo uma bênção. Eu acho tão importante isso, às vezes a gente olhar para esses pequenos detalhes e enxergar que Deus está em todos os lugares. Vocês lembram que eu comentei isso com vocês? Eu acho que eu comentei no 11/11 de sexta-feira, que é pelo Zoom, que eu tinha acordado uma vez na Chapada, que eu tive na semana retrasada, no passado, eu acho, que eu tinha olhado aquela vastidão, aquela natureza exuberante, loucura, os morros verdes, as montanhas, os platôs, é incrível lá o local. E estava exuberante porque tinha chovido, então estava cheio de pássaros passando de um lado para o outro, arara, aquela coisa, tipo, paraíso. Eram 6 horas da manhã e eu sentada na varanda da casa, olhando aquilo,
e me admirando da magnitude da criação de Deus, de como tudo aquilo foi criado, né, de uma forma grandiosa, e enaltecendo a Ele, né, por Ele ter feito tudo isso, né, no nosso planeta. E, ao mesmo tempo, eu olhei para as árvores que estavam ali perto, e cada planta tinha uma folha diferente. Cada uma. Tinham várias. Acho que ali eu consegui contar pelo menos umas 20 perto de mim, pelo menos umas 20 plantas diferentes, com folhas diferentes. E aí foi onde eu entendi. Às vezes, a glória de Deus está tá na magnitude, está na grandeza, está naquilo que você para de joelhos, chora e se emociona com o que Ele está trazendo para você, com aquela revelação, aquele momento. Às vezes, a glória dele está na folhinha. De mostrar que cada folhinha é diferente. Cada folhinha tem uma função. Cada folhinha tem um propósito. E que ele criou tudo. Tanto a grandeza quanto os detalhes. Então, são nesses detalhes do dia a dia que também a gente tem que entender que está a glória de Deus. São pequenos ensinamentos. Pequenas lições de vida que a gente está aprendendo através do nosso espírito. Que a gente fique atento a isso, que a gente comece a afinar, a sintonizar a nossa mente para ficar atento. A gente vai cometer erros, a gente vai fazer coisas que às vezes a gente não se orgulha, mas o importante é que a gente aprenda com aquilo. Melhor fazer errado e depois se arrepender e aprender a fazer o certo, do que ficar cego e simplesmente nem enxergar aquilo ali como uma lição de vida. É bem importante. Felipe falou, estou vendo aqui que tem muito parafuso para ajustar. Todos nós, Felipe, todos nós temos. E é tão importante a gente ver isso, né? A gente vê esse detalhe, esse ajuste fino aí que muitas vezes passa despercebido. E principalmente quando a gente vê grandes manifestações de Deus, parece que ele só está presente no grande, né? A gente esquece que está presente no pequeno ali. Naquele pequeno gesto, naquela pequena palavra que você podia ter falado, ou naquele pequeno gesto que você poderia ter feito, ou o contrário, naquela palavra que você não precisava ter dito, naquele gesto que você não precisava ter feito. Então, a gente, ajustando esses parafusos, a gente vai se tornando cada vez seres mais conectados ao nosso espiritual, menos conectados ao que o mundo, né, traz aí, como ele dizia, né? Vivam nesse mundo, mas não sejam deste mundo. Então, quando a gente vive nesse mundo e a gente entende que aqui é uma grande escola para a gente fazer o bem, para a gente levar, né, o bem através dos nossos atos, das nossas palavras, e que a gente está aprendendo, tudo fica mais leve, né? A gente começa a entender um sentido maior do que a gente está fazendo aqui, ao invés de a gente simplesmente estar ali querendo viver todas as seduções, não vou falar a palavra sedução, mas eu acho que é em todos os sentidos, né? Todos os valores que a vida do mundo oferece. Tanto que uma vez eu ouvi falar que os nossos filhos não sejam do mundo. E eu falei, nossa, eu acho que é uma grande oração para as mães, que os nossos filhos não sejam do mundo. Porque quando a gente consegue, desde sempre, colocar valores, né, valores espirituais, valores cristãos nos nossos filhos, eles vão se preparando cada vez mais para não serem do mundo. E quando eu falo do mundo, tá aí largado fazendo coisas que vão desalinhar, que eles vão se arrepender, andar nos ambientes errados, fazer coisas erradas, cometer atitudes que eles vão só retroceder espiritualmente ao invés de avançar. Então, eu gosto muito de lembrar disso, né? Que a gente seja do mundo, mas que a gente não viva para esse mundo. E é isso, meus amores. Eu acho que o 11:11 fecha aqui com a nossa reflexão. Hoje foi um dia de debate, de reflexão. Eu espero que todos nós possamos, a partir de hoje, olhar com uma pequena lupa, né, as nossas ações e que toquem um sino dentro de vocês, que seu coração seja o seu alarme, para você fazer alguma coisa que, isso
Podia ter sido diferente, hein? Olha só que vacilo. Se der tempo, volta atrás na mesma hora. Se não der tempo, corrige para a próxima. E vivam os processos, não peguem os atalhos. Peçam a Deus todos os dias pelos processos, pelo pacote completo, por todas as peças do Lego, para que vocês possam ter mais bagagem, mais crescimento, e não só as coisas boas, porque a coisa boa não vai ninguém viver, vira só um monte de gente no mimimi. Então, a geração mimimi é a geração que quer só o bom, só o fácil. A gente tem que criar uma cascata, né? Uma casca, a palavra que eu queria falar era outra. Mas não é bem que uma proteção. E essa proteção ela vem com esses pequenos erros, essas pequenas correções que a gente vai fazendo através dos percursos, dos tropeços. Queridos, um beijo, fiquem com Deus, confiem nele, peçam a ele pelo pacote completo. Serviço all inclusive, Deus, serviço all inclusive. Bom, ruim, tudo que eu tenho direito para poder crescer na minha espiritualidade junto ao Senhor. E é isso, meus amores. A gente se vê na próxima quarta-feira. E tudo indica que não será pelo Zoom, para que eu não passe mais essa raiva de não conseguir ver o chat e nem conversar com vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima semana aí. Nos vemos na outra quarta-feira. Beijo!